Agora sim, pessoal, acho que a gente pode começar. Temos quórum para a gente poder começar. O pessoal está chegando. Boa noite para todo mundo. Como vocês estão? Está tudo certo com vocês? Podem ir falando comigo aqui no chat. Se quiser ligar o áudio, pode ir conversando comigo também, não tem problema, tá? Se tiver problema na transmissão, vocês me avisam também, porque hoje está um pouco atípico. O meu notebook estava dando problema desde ontem, vocês se lembram, né? Então, eu pedi para arrumarem ele agora à tarde, e aí ele ainda não está 100%, né? Estava bem lento, então fizeram aqui, arrumaram algumas coisas, mas eu estou com receio de eu ter que formatá-lo ainda. Então, peguei agora o final da tarde, e até por isso não respondi algumas mensagens de vocês, porque eu não tinha como checar os e-mails. Então, estava só com o celular, estava um pouco complicado para poder trabalhar. E aí, peço até desculpas por ontem, que eu queria ter entrado ao vivo com vocês para a gente delimitar mais as questões de ECA, mas vocês assistiram ao vídeo, tiveram acesso ao conteúdo da revisão, perceberam que o conteúdo é praticamente o mesmo, são as mesmas coisas que nós passamos. Então, só vendo aqui que eu estou aqui com vocês, mas também estou disponível nas redes sociais, e estou disponível também no e-mail, estou disponível lá no portal do aluno. Então, quem quiser me mandar mensagem, tá? Ontem eu já aproveitando, eu deixei o link daquela transmissão rápida que fiz ao vivo ontem com vocês lá no YouTube, na mensagem, lá no portal, tá? Só que aí eu me esqueci de um pequeno detalhe, que quando eu coloco ele lá no site, na mensagem, ele coloca tudo em caixa alta, tá? Acho que é só transformar em letras minúsculas, que eu acho que vocês conseguem acesso, tá? Mas se for o problema, eu encaminho depois um outro arquivo com vocês, só com o link, mas ele ficou salvo lá no grupo, eu acho, né? Acho que ninguém apagou, tá lá no grupo, tá salvo. O vídeo aqui também de hoje vai ficar salvo para vocês, tá? E a ideia é passar para vocês as coordenadas, as orientações de como que vai funcionar a nossa avaliação remota, né? A nossa atividade remota. Então, na disciplina de processo civil, hoje, né? Eu também adotei o critério de questões discursivas. Então, vocês vão me entregar de forma manuscrita. O que eu não mencionei ontem, até aproveitando, isso vale para disciplina de ECA quanto a de processo civil, vou pedir, por favor, que vocês vão me encaminhar somente a resposta manuscrita, tá? Pode ser no caderno, pode tirar foto do caderno, pode ser na folha de sulfite, enfim, letra legível, né, pessoal? Lembro que eu trabalhei prática com vocês, então tem uns ali que caprichem na letra para mim, por favor, porque senão a gente não consegue corrigir, tá? E falando em correção, provavelmente eu vou ter que imprimir para corrigir a prova de vocês. Então, peço encarecidamente que vocês coloquem o nome no topo da folha, tá? Lá em cima, não põe embaixo, não. Tem gente que põe embaixo, depois no final. Põe em cima para mim, por favor, para identificar, como se fosse prova mesmo, a gente não coloca o nome primeiro, antes de responder as coisas. Então, coloca o nome, depois vocês respondam as questões. Eu ainda também não defini quantas questões eu vou colocar em processo civil, mas são questões manuscritas, em tempo suficiente da aula para vocês responderem para mim, tá? E vai encaminhar no e-mail da disciplina. Hoje de manhã eu até mandei mensagem, porque tem gente que estava me encaminhando no portal do aluno, não, estava me encaminhando no meu e-mail pessoal, tá? Não é no meu e-mail pessoal, é no e-mail da disciplina de vocês. A disciplina de vocês é aquela do 5º F, né? Então,
Deixa eu até recapitular aqui, ó. 5F, direito a M's, professora Juliana, né? É esse o nosso e-mail da disciplina. Então, me encaminhem lá, me encaminhem o termo de aceite da avaliação remota. Quem ainda não enviou, eu ainda não fiz checklist, tá? Estou aceitando o termo ainda hoje. Então, podem me encaminhar o termo, quem ainda não encaminhou, tá? Estou tentando abrir aqui. Então, quem tiver com problema, geralmente eu mando aquele e-mail de resposta. Eu estou encontrando, eu não sei o Gmail que está fazendo, que ele não está encaminhando. Alguns e-mails, dependendo se a pessoa me mandou do celular, eu não sei se é o modelo do celular, que não está. Eu não estou conseguindo mandar o e-mail de volta, mas eu estou percebendo aqui, assim que a gente encerrar aqui a transmissão, eu já vou tentar dar um retorno para vocês quanto ao aceite do termo, tá? Se está tudo certo. E aí, a nossa avaliação será essas questões, e quanto ao conteúdo, tá? Vamos lá, meu auxiliar de todo dia, tá? Sérgio, você me confirma aí que a minha memória não está falha, que o nosso tema de terceiro bimestre, tá? Que eu vou exigir de vocês de conteúdo, é sobre os juizados especiais cíveis. Não é esse o tema que nós estávamos trabalhando no terceiro bimestre? Eu vou deixar a lei de mediação e conciliação, a arbitragem, os procedimentos de alienação fiduciária, esses pontos todos ali para o quarto bimestre, de encerramento, tá? Pretendo trabalhar só juizados. É juizados mesmo? Vocês que têm o caderno, volta lá no caderno. É só juizado ou tem mais coisa? Quem tiver mais coisa, fala, mas eu não vou cobrar só juizado. Pode ser? Doutor Horácio, confirma aí para mim, é isso mesmo? Estávamos trabalhando, terceiro bimestre, vou requerer de vocês apenas juizados especiais cíveis, tá? E aí, recapitulando a matéria, vou dar o norte aqui. Eu mandei o plano da aula de hoje lá no portal do aluno. Então, abra lá o portal do aluno, está constando lá no portal o plano. Mandei agora, há exatos 10 minutos, praticamente. Tá? Começou a nossa aula, eu mandei o acesso lá. E eu coloquei uma questão para vocês me encaminharem como presença de hoje, tá? Então, por isso que eu não vou esgotar a nossa aula, vou deixar uns minutinhos ali para vocês me responderem essa questão da atividade, tá? Inclusive é tema novo, por isso que eu deixei lá de propósito, tá? E é pertinente aqui ao nosso assunto de aula. E para a gente fazer uma revisão, recapitulando a matéria, então percebam que vai ficar um único assunto para a gente discorrer como tema de prova propriamente, tá? E... Tá, tô mexendo. Gente chegando, gente saindo, pronto. Para a gente começar, podem me mandando, conforme forem tendo dúvidas, quiserem me mandar por aqui, fica também a critério, tá? Ou me manda lá no privado, ou me manda no e-mail, me manda no portal, fica aí vocês que decidem, tá? Mas a ideia de criação dos juizados especiais cíveis, percebam que os juizados especiais cíveis da Lei 9.099 de 95, ó, 95, já vinha ali, ó, antes mesmo de 95. Então, é claro que a Constituição Federal, que veio com essa ideia lá no artigo 98, da criação dos juizados, de encontrarem um fundamento constitucional, legal, para a criação dos juizados especiais, às vezes é por demais até enganoso para algumas pessoas que não entendem efetivamente sobre juizados especiais, porque quando a gente fala juizados especiais, as pessoas falam assim, são as pequenas causas, né? Porque por muito tempo, até antes da Constituição de 88, recebeu essa nomenclatura, né, de resolução das pequenas causas.
Mas o viés constitucional trouxe um plus quanto a essas situações que não estão propriamente suportadas por causas pequenas, mas a gente dá suporte para a resolução por meio dos juizados especiais cíveis a situações de menor complexidade. Então, é por isso que a gente não fala, né, aquela ideia distorcida de que o juizado especial civil ele é bom porque ele é mais célere, né? A gente vai no juizado especial porque ele é mais rápido de resolver. Então, tem gente que não entende, acha que as pequenas causas é porque resolve mais rápido. Tudo bem, a celeridade é um dos princípios, é um dos nortes que justificam os juizados especiais. Mas a justificativa para os juizados especiais cíveis são essas situações de menor complexidade. Então, percebam que o que está vinculado aos juizados, ao procedimento de rito, até então, lá na lei de 95, sumaríssimo, é justamente esse assunto, esse direito material que está sendo questionado e que vai dar suporte para os juizados especiais cíveis, tá? Então, aqui eu estou com o Marcos Vinícius aqui aberto, e ele diz até o seguinte, ó, juizados especiais cíveis constituem mecanismo de facilitação de acesso à justiça, porque permitem que determinados litígios, que talvez não fossem levados ao judiciário antes, possam sê-lo. Então, até porque os juizados especiais cíveis não comportam recolhimento de custas iniciais. Então, a gente vai falar em recolhimento de custas lá na parte de recurso, por exemplo. Os juizados especiais cíveis, se vocês se recordam, ele pode ser impulsionado até mesmo sem a presença de advogado, sem ter o advogado em até as causas até 20 salários mínimos. Lembram-se disso? Então, a ideia é facilitar para que as pessoas impulsionem o judiciário, então desenvolvam o direito de ação, retirem o judiciário da sua inércia, mas por situações que, apesar da sua menor complexidade, também se socorrem, podem ser socorridas no judiciário, podem ser resolvidas pelo judiciário. Então, não é porque a sua causa tem uma complexidade menor, não envolve uma perícia, vamos assim imaginar, que situações de perícia, eu vou ter que me socorrer da justiça comum, né? Não vai seguir esse rito especialíssimo que o juizado envolve. Via de regra, teoricamente, a gente sabe, né? Algumas situações envolvem prática desse tipo envolve perícia, a gente vê isso na prática às vezes. Mas, para a pessoa não ficar frustrada com o judiciário. Olha, não é porque a gente está falando de uma situação que é de menor complexidade que você não pode buscar o seu direito, que você não pode se socorrer do judiciário para ver reconhecido o seu direito. Então, a ideia dos juizados especiais cíveis é justamente garantir ainda mais o acesso à justiça. Então, lembra dos princípios lá do processo civil, basilares do processo civil, infraconstitucionais, essenciais do processo civil? Então, de duração razoável do processo, de acesso à justiça, né, do duplo grau de jurisdição, da legalidade, eles também se socorrem aqui dos juizados especiais. Porque, apesar de ser as causas que para algumas pessoas são situações ínfimas, para outra pessoa pode ser de suma importância resolver aquilo. Então, não é porque a causa é pequena que ela não pode se socorrer do judiciário. Então, por isso que a gente busca o judiciário, não por conta da sua ínfima celeridade, vamos assim dizer, tá? Então, é o que o Marcos Vinícius faz. Seu objetivo principal é justamente permitir que certas demandas que jamais seriam propostas possam sê-las. Então, o que a gente fala assim, deixa para lá, tá? Para outra pessoa pode ser que seja importante. E por isso que pode se socorrer do judiciário. A todos é garantido, tá? E aí, a gente disse em aula presencial que a natureza do juizado especial cível, ele tem uma natureza de um processo
tá? Ele é um tipo de processo, mas de um tipo de processo de forma diferenciada. Por quê? Ele envolve um rito especial. Há um procedimento especial que fica subentendido, subdesenvolvido, porque até então, em 95, falava-se, havia aquela divisão em ordinário, sumário, sumaríssimo, que a gente não vê hoje, mas a gente ainda trata como especialíssimo, como de rito especialíssimos, tá? Tem um processo de cognição, de conhecimento, e também, desculpa, tem a fase de execução, mas tudo envolve o procedimento específico do juizado. Exceção, subsidiariamente, pode ser que algumas coisas a gente tem que se socorrer do processo civil, do CPC, tá? Mas a lei não exclui que a gente se valha desse tipo de procedimento específico, especialíssimo, para alguns sumaríssimo, que está ali na Lei 9.099 de 95. Inclusive, essa Lei 9.099 de 95, ela serve como um pilar, como regra geral, para os outros juizados especiais. Então, juizado especial da Fazenda Pública, juizado especial federal, que veio ali depois em 2001, que veio depois, se não me engano, em 2009, para tratar sobre esses outros pontos e de caráter mais específico, né, que envolve Fazenda Pública ou que envolvem causas federais. Tudo bem, turminha? Recapitulando esses assuntos, estão lembrando das nossas aulas, dos nossos encontros. Além disso, quanto aos princípios, tá? Então, ali no artigo 2º já da Lei 9.099, a gente trabalha quanto aos princípios. E para falar de princípios, um dos principais princípios, e inclusive o primeiro elencado, é o princípio da oralidade. Peraí. É o princípio da chamada oralidade. Então, via de regra, a maioria dos atos a serem desenvolvidos no juizado especial segue por regra, tá? A oralidade, por princípio da oralidade. Só abrir aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu... Pronto, resolvi. O princípio da oralidade. Então, petição inicial pode ser feita de forma oral, eu posso chegar na secretaria do juizado especial e já discorrer sobre a minha pretensão, tá? Eu não preciso ser advogado, eu posso ir lá e falar a minha petição inicial. A procuração pode ser feita de forma oral, tá? Exceção, se tiver requisitos específicos, né, poderes específicos, eu quis dizer, tá? Aí sim que vai ter que sustentar, mas ela pode ser feita de forma oral, a contestação feita de forma oral, o chamado pedido contraposto pode ser feito oral, então, a audiência vai ser desenvolvida toda de forma oral, só vai reduzir a termo aquilo que for pertinente, tá? Pode produzir prova oral, tá? Os embargos de declaração pode ser de forma oral, então, via de regra, a oralidade é redundante, né? Mas, por regra, rege-se a oralidade no juizado especial civil, tá? Além disso, o princípio da informalidade e da simplicidade. Então, a gente não precisa ficar vinculado ao princípio da estrita legalidade. Então, me lembro que eu disse a vocês, se a gente conseguir, ainda que de forma simples, atingir a nossa finalidade no juizado especial, conseguir cumprir a medida, o ato processual, sem que haja ali, né, alguma irregularidade ou ilegalidade, desde que atenda aos critérios legais, ainda que não seja de legalidade estrita, mas eu consiga resolver, vai ser válido, vai ser aceito para fins de juizado. Inclusive, eu disse, por isso que alguns juizados conseguem fazer citação, às vezes, por
por meios tecnológicos, né? A gente já vem falando de WhatsApp, a gente já vai falando, né, de rede social, às vezes conseguir cumprir ali o mandado de citação, né? Atendendo às finalidades, ainda que de forma informal, ainda de forma mais simplificada, o ato vai ser aceito, vai ser desenvolvido, tá? Inclusive, outro princípio, economia processual. Então, há necessidade de um menor esforço, os atos são concentrados no juizado, por isso que a gente já faz a petição inicial, já vai ser marcada a audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação pode até ser desenvolvida posteriormente, já na sequência, uma instrução, se assim o réu permitir. Então, há uma economia de processo, de tempo de processo, tá? Sempre que a gente conseguir reunir todos os mecanismos, concentrando ali os atos. Então, é economia processual, economia também das etapas de processo e de celeridade, porque ele acaba se tornando mais rápido. Daí o princípio também da celeridade, tá? Então, até porque a gente vai, o próprio juizado especial cível, ele vai vedar, até pelo seu caráter especial, pelo seu caráter especial, algumas situações que vão fazer. Tá. Algumas situações que vão fazer com que o juizado perca a sua essência. Então, por isso que vai ser vedado para continuar sendo célere, para continuar sendo rápido e ágil. Então, por isso que o juizado exclui a possibilidade da reconvenção, por isso que o juizado vai excluir a possibilidade de perícia, por isso que o juizado vai não possibilitar as chamadas intervenções de terceiro, então não se admite intervenção de terceiro, tá? Que são incidentes que vão o quê? Tumultuar o processo. Vai torná-lo eficaz. A celeridade fica prejudicada. Por isso que ela não acontece aqui para fins de juizado especial cível, tá bom? Então, peço que vocês registrem quanto a esses princípios, estão esculpidos lá no artigo 2º, e eles são de suma importância aqui para fins de juizado. Inclusive, eu disse, cai bastante em concurso, apesar de a gente não estar trabalhando aqui com questões objetivas, questões de teste, já vi bastante eles colocarem, inclusive, na ordem, bem literal, tá? O juizado especial cível é regido pela oralidade, formalidade, simplicidade, economia processual e celeridade. Ou o juizado especial cível é composto pelos princípios da oralidade, informalidade, publicidade, duplo grau de jurisdição. Tomem cuidado, o que o artigo lá da lei está dizendo são esses princípios em específico. É claro que subsidiariamente a gente analisa outros princípios? Sim, tá? Via de regra, o processo é público, tá? Esse duplo grau de jurisdição que a gente vai analisar pode socorrer-se do colégio recursal, pode apresentar recurso, tá? Mas a gente não vê eles como essência, como fundamento aqui para a gente apresentar os pilares do juizado especial, tá? Esses são os princípios essenciais, por isso peço que vocês registrem. Pode ter divergência de um autor ou outro falando do que é essencial ou não, tá? Mas o que está na lei, dos juizados especiais, cíveis, Lei 9.099, são esses princípios, tá? E aí, vamos falar de competência um pouquinho, tá? Quanto à competência, a gente tem alguns critérios de competência, em razão do valor da causa, em razão da matéria, né, das matérias envolvidas em termos de juizado, e depois falando em relação às pessoas, tá? Em relação à matéria, lembram-se, as situações da Lei 9.099, até o teto máximo de 40 salários mínimos, lembrando que até 20 salários mínimos dispensa-se a postulação por advogado,
tá? Quando a gente fala em juizado federal, quando a gente fala em juizado que envolve fazenda pública, aqui o teto é de até 60 salários mínimos, tá? Tá na lei, quem quiser registrar a lei, tá? Lei 12.153 de 2009 e lei 10.259 de 2001. Então, repetindo, lei 12.153 de 2009, lei 10.259 de 2001, que vão trazer as perspectivas, né, quanto ao critério de valor da causa, juizado especial federal, juizado especial de fazenda pública, tá? Detalhe, disse em aula, tá? Meio da lousa, minha memória fotográfica. Pode renunciar o valor excedente? Então, trabalhando aqui ó, quanto aos critérios de teto do juizado especial civil. Então, vamos pensar. Faz aí o cálculo do teto dos 40 salários mínimos. Hoje, o salário mínimo está em torno de 1.045, não é isso? Então, 1.045 vezes 40 dá 41.800. Então, esse é o teto. Posso entrar com uma ação de 50 mil no juizado especial civil? A pergunta. Poder, eu posso. Só que aí fica a pergunta. Você está renunciando esses, né, vamos pôr aqui, ó, quanto que vai dar os R$ 8.200 de diferença? Porque você só vai poder entrar no juizado especial civil se você renunciar ao excedente e se manifestar sobre isso. Então, há essa previsibilidade de renúncia do excedente, mas você vai ter que se manifestar a respeito. E se você não se manifestar? Você faz tipo, né, aquele estagiário, né, professora? Nada contra os estagiários, que muitos nos auxiliam, mas mandou a petição para o juizado e não falou nada que estava renunciando ao valor excedente. Quando a gente fala renuncia, eu não vou poder discutir nunca mais. Assunto encerrado. Pronto, acabou. Então, se não disse nada, é admitível a renúncia implícita, tá? Ele estará essa renúncia, ela pode ser feita de forma implícita? Não pode, pessoal. Não há presunção dessa renúncia. Há necessidade de que ela seja expressa. Então, se eu apresentei a petição, estava com valor excedente, superou aos 41 e lá cacetadas, e não falei nada, estava lá os 50 mil e não falei nada sobre renúncia, o juiz vai pedir para eu manifestar, vai abrir prazo, vai abrir oportunidade para eu manifestar. Ó, você está excedendo? Você está considerando aqui o valor excedente? Ou você está renunciando a esse valor? Tá? Então, deve ouvi-lo primeiro, se ele vai renunciar ou se ele vai renunciar. Você fala assim, não, batendo o pé, não, mantenho 50 mil aqui, vou manter e vou continuar no juizado. O que o juiz vai fazer? Via de regra, o juiz deve indeferir a petição inicial do juizado. Não vai aceitar, não vai acatar, tá? Porque o juizado não tem competência para resolver essa causa, tá? Mas, se ele confirmar, falar, não, estou renunciando ao excedente mesmo, aí o processo prossegue, tá? Com esse limite de alçada. Então, tomem cuidado quanto a isso, tá? Renúncia implícita, não pode. Aí, um outro detalhe, lembrando, quando eu estou me referindo aqui a processo no juizado, não significa que obrigatoriamente eu tenho que enviar o processo para o juizado, tá? Eu tenho a faculdade. Então, se eu quiser entrar na justiça comum, estadual, federal, fica a critério da parte, do autor. Ele não é obrigado a entrar no juizado. É claro que, né, às vezes na prática a gente vê essa movimentação para que as coisas aconteçam em sede de juizado, mas a parte tem a oportunidade, se ela quiser continuar lá na justiça comum, ela pode. Não é obrigatório que se sigam os juizados especiais cíveis, tá bom?
Outro detalhe, o valor do pedido contraposto, faz às vezes da reconvenção, aqui em sede de juizado, também não pode ultrapassar o limite, tá? Do teto da competência dos juizados. Então, também não pode ultrapassar o limite. O que pode ultrapassar o limite do juizado? Pergunta importante, não é? O que pode ultrapassar? Caso as partes façam um acordo. Então, se as partes fizerem acordo, então, esse acordo pode superar o valor do teto do juizado. Agora, quem é louco de fazer acordo superior ao juizado, no juizado fica a critério, tá? Mas os acordos são permitidos ali que passem do teto. Isso quanto ao critério para fins de competência do valor da causa. Então, levando em consideração o valor da causa, a gente vai remeter para os juizados, tá? Competência em razão da matéria. Da matéria, tem algumas peculiaridades. Eu falei que antigamente, na época da Juliana, na época do antigo CPC, né, vigorava lá no artigo 275 as situações de procedimento sumário. E aí, o CPC, né, ou melhor, o CPC de 2015, não previu mais essa subdivisão em rito sumário, rito ordinário, rito sumaríssimo. E aí, a lei dos juizados especiais acabou herdando as situações que estavam ali no 275. Então, as situações que envolvem acidentes de trânsito, por isso tem os juizados especiais de trânsito. Então, juizados especiais de trânsito, para resolver situação de trânsito, para resolver situações de condomínio, para resolver situações dos honorários dos advogados, né, profissionais. Então, as causas que estão elencadas ali em 275, puxamos a sardinha para resolver em sede de juizado especial, tá? O que era sumário, a gente aborda agora como procedimento sumaríssimo, especialíssimo, aqui da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Tudo bem, turminha? Tá tudo certo aí com vocês? Estão terminando? Estão me escutando? Estão me acompanhando aqui? Tá dando certo? Mandem sinais de fumaça, que tá tudo certo, tá? Qualquer coisa vão me falando, tá? É estranho, porque a gente vê vocês não veem a gente, né? Então, vão falando comigo aí, tá? Não tem problema, não. Além disso, tem uns pequenos pontos. Quando eu estou falando, ó o dilema. Quando eu estou falando de fazenda pública, quando eu estou falando de justiça federal, em termos de juizado, tá? Juizado Federal, Lei 10.259 de 2001, a gente atua aqui, ó, por exclusão. Então, peço que vocês registrem, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 a 4, vai falar do que é excluído em sede da juizado federal. Então, a gente atua por exclusão, tá? Ó, Marcos Vinícius está elencando. Exclui determinadas matérias da competência do juizado federal, ainda que o valor da causa seja até 60 salários mínimos. Então, perceba que eu não estou levando em consideração o valor, estou levando em consideração o assunto, a matéria que está discutida. Exclui, é excluído, tá? Não se incluem, eu estou falando do artigo, não se incluem na competência federal, dos juizados federais, as matérias que estão lá no artigo 109, inciso 2, 3, 6, 11, tá? Então, 2, 3, 11 da Constituição Federal, tá? Os bens imóveis da União, autarquias e fundações, as situações para anulação ou cancelamento de ato administrativo. Então, percebam que é por exclusão. Fora essas situações, o resto posso resolver no juizado federal. Estão entendendo? Então, vai por exclusão, rol meio que taxativo da situação.
O mesmo se diga das situações da fazenda pública. Então, o Juizado Especial da Fazenda Pública atua também por exclusão. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.153 de 2009. Mesma maneira, inclusive quase que fala o mesmo assunto, tá? Aqui vai falar, não inclui-se do Juizado da Fazenda Pública os mandados de segurança, desapropriação, divisão, as causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, autarquia, as causas têm por objeto possível impugnação, pena ou de demissão imposta a servidores públicos. Percebam que, tanto no federal quanto na Fazenda Pública, tem um viés administrativo envolvido, tem um critério envolvendo Estado, União, Distrito Federal, né, ou autarquia, ou fundação pública, né, ou divisão, demarcação, que envolve União aqui no meio, envolve divisão de bens da União. Então, percebam que tem puxa um pouquinho aqui as questões para o âmbito de administração. Então, tomem cuidado com isso daí. É por exclusão. Fora esses casos, volta tudo para o federal, volta tudo para a fazenda pública. É possível, tá bom? Dica boa, não é? Então, competência em razão da matéria. Essas matérias exclui-se, o resto inclui. Competência em razão da pessoa. Vamos falar das pessoas envolvidas. Tem previsão na Lei 9.099, de 95, então, regras gerais dos outros juizados especiais que também, assim, se desenvolvem. Está no artigo 8º, inclusive fiz crítica do artigo 8º, porque ele põe o caput de uma coisa, o parágrafo primeiro ele põe outra, e aí só para confundir a cabeça da gente, né? Então, ele estabelece restrições a essa competência, tá? E vai dividir da seguinte forma: só as pessoas físicas capazes podem propor ação no juizado especial civil. Exclui-se os cessionários de direito de pessoa jurídica. Então, PJ cai fora para ser autor, para propor, quem tem legitimidade para propor ação no juizado, tá? Certo? E, de outro lado, detalhe, tem legitimidade, até por conta da lei, as microempresas e empresas de pequeno porte, permite-se, tá? E aí, enunciado 9 do Fórum Permanente dos Juízes Coordenadores, dos Juizados Especiais Civis e Criminais do Brasil, tá? Autoriza a propositura da demanda por condomínio nas ações de cobrança condominiais em atraso. Cuidado, tem dilemas por conta da situação do Covid-19. Então, as situações de condomínio, vocês trabalham com essas situações aí de imobiliárias, talvez verifiquem que vai ter novidade por aí, tá? Quanto a esses episódios de condomínio, as situações que estão disciplinadas por conta da situação, das questões da pandemia que nós estamos vivendo, tá? Nada impede que, para fins de polo passivo, a gente coloque as pessoas jurídicas para serem réis, parte requerida, parte contrária, nas situações de juizado especial, tá? Então, as pessoas jurídicas podem figurar no polo passivo, assim como os entes despersonalizados, tá? E aí, até puxando aqui, o Marcos diz, há, no entanto, algumas restrições a que determinadas pessoas ou entes figurem no juizado, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Quem são eles? Os incapazes. O preso, a pessoa jurídica de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Onde está isso? No caput. Olha que bonito. Eu falo, para que fizeram isso com a lei?
Não era melhor colocar certinho? Olha, tem legitimidade ativa, pessoas capazes, inclui ali as microempresas e empresas de pequeno porte. Pode ser polo passivo, pessoas jurídicas, os entes despersonalizados. Não, colocou no caput logo de cara. Não pode ser nem autor nem réu. Pessoas incapazes, o preso, pessoas de direito público, massa falida, insolvente civil. Então, mais uma vez, pessoal, vai tomando cuidado com esses pontos. Não estou dizendo aqui para os nossos estudos propriamente, da nossa avaliação, mas vocês que vão prestar, vocês estão no 5º ano, vocês vão prestar o AB, vocês vão prestar concurso público, Deus permita que seja rápido, que a gente consiga voltar ao nosso normal, né? Para ter concurso, para ter prova da OAB, vocês estão aí pensando em segunda fase, se vai acontecer em junho, né? Abra aqui o parênteses, eu acho que não vai acontecer em junho, tá? Eu acho que não vai ser, eu acho que a previsão vai ser lá para agosto, de Deus, tá? Então, eu acho que a prova da segunda fase não vai acontecer por agora, mas vamos aguardar. A previsão está final de junho, não sei, eu acho que vai prorrogar. Então, provavelmente costuma cair isso daqui, tá? Em questões objetivas, teste. Então, tomem cuidado quanto a isso, tá? No juizado federal, pode ser autor as pessoas físicas e as microempresas, tá? E como parte contrária, a União, as autarquias, as fundações públicas e empresas públicas federais. Isso está ali no artigo 6º da Lei do Juizado Federal, tá? Mas não há restrição quanto ao polo ativo. Então, os incapazes podem promover ação, o preso pode promover ação, tá? Inclusive, os incapazes, é necessário a intervenção do MP. E na fazenda pública, peço que vocês registrem que também pode ser autora, pessoa física, as microempresas, de mesma maneira, tá? Igual no juizado federal. Pode ser réu o Estado, os Distritos Federal, territórios, municípios, as autarquias, tudo conforme a previsão ali no artigo 5º da lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Quanto à competência, aí passa uma regra, competência territorial, só vou pedir para vocês darem uma olhadinha, até porque senão a gente não vai conseguir falar de tudo que eu preciso aqui, tá? No artigo 4º da Lei 9.099, tá? Que vai falar quanto ao território. Então, do domicílio do réu, ou ao critério do autor, então, pode ser o lugar da sede, ou filial, sucursal, então, o lugar onde a obrigação tem que ser satisfeita, no lugar do ato ou fato, para ações tem que reparar o dano, então, peço que dá uma olhadinha, faça uma leitura ali do artigo 4º, tá? Da Lei 9.099, de 95. Feito isso, juiz, conciliadores e os juízes leigos, tá? Aqui nos juizados especiais cíveis, em especial a Lei 9.099, artigo 7º, a gente tem a previsão dos chamados conciliadores e dos juízes leigos. Então, a gente tem a figura, a gente lembra do juiz togado, que é aquele investido da jurisdição, é aquele que sofre no concurso público para passar por todas aquelas etapas e ser, ao final, né, investido, concursado, tomar posse para atuação como juiz. Mas o juiz leigo também passa por processo, né, para se tornar juiz leigo, e ao final os conciliadores, que são pessoas capacitadas, também passam às vezes por processos seletivos internos, para atuar como conciliadores, como possíveis, né, indutores ali de possíveis acordos entre as partes. Então, no juizado especial, a gente tem a figura dessas 3 pessoas, desses 3 personagens, tá? Mas os conciliadores e os juízes leigos são os que mais costumam realizar aquela audiência inaugural, aquela audiência de tentativa de acordo, de possível resolução de acordo. O juiz leigo pode promover a instrução, tá? E não fica vinculado somente
as hipóteses de possível tentativa de acordo. O juiz leigo pode instruir o feito. Então, pode ir ali acompanhar a audiência, colher as provas, depoimentos de testemunhas, tá? Inclusive, proferir a decisão. Só que a decisão dele fica condicionada à concordância do juiz togado. Então, o juiz togado vai ter que seguir a sentença que ele proferiu. Geralmente vai vir na sequência. Então, segue a concordância, né, ou concorda-se com a decisão ali que foi proferida pelo juiz leigo. Então, peço que deem uma olhadinha quanto a esses termos, tá? Que tratam quanto à figura do juiz leigo, juiz togado, e a figura dos conciliadores, tá? O conciliador, ele não toma nenhum tipo de decisão, viu, pessoal? Tá? De conteúdo, então ele não vai poder colher prova, não vai poder proferir decisão. Essa é específica para o juiz leigo e juiz togado, tá? Inclusive, não há uma obrigatoriedade. Existem juizados que nem têm a figura do conciliador e nem do juiz leigo. O juiz togado concentra todos os atos para ele próprio resolver, tá? Então, não há uma obrigatoriedade de que todos os juizados comportem a figura desses três personagens, tá? Mas é sempre que possível, se possibilitar, sendo possível, inclusive com marcas maiores, né? A existência dessas pessoas, elas acabam auxiliando aqui na maior celeridade na economia do processo em âmbito de juizados especiais, tá? Já disse, vamos para o procedimento. Petição inicial pode ser feita de forma oral, tá? Mas isso não significa que a petição inicial não vai ter que conter quanto aos fatos. Isso não significa que a petição inicial não vai trazer uma qualificação das partes. Isso não significa que eu vou ter que promover dentro do juízo correspondente, competente para resolver quanto à situação, tá? Então, vai ter que ali, nos termos do artigo 14 da Lei dos Juizados, envolver não só nome, qualificação e o endereço das partes, mas também trazer, ainda que de forma, né, no que for simplificada, informal, mas trazer fatos, trazer os fundamentos que levam aos pedidos para serem processados, tá? Daí o objeto e o seu valor para reconhecimento de direito. Então, não deixa de ser critério de petição inicial. Percebam que o artigo 14, ele é um pouquinho mais simplificado, mas ele faz às vezes do 319. Então, subsidiariamente, a gente acaba se socorrendo do 319 lá do Código de Processo Civil. Mas o artigo 14, ele traz essa informalidade, essa simplicidade do ato, que vai seguir o seu curso atendendo à finalidade, tá? Mas é fundamental que se atribua o valor da causa. Então, toda causa é atribuído um valor, ainda que o valor de alçada, inclusive porque um dos critérios de competência para fins de juizado é quanto ao valor. Não é mesmo, pessoal? Tá? Detalhe. Quando eu estou falando aqui de petição inicial, a questão do recebimento e possível indeferimento, lembra que a gente estava falando de indeferimento da petição inicial por conta de ter excedido o valor do teto do juizado, tá? Aqui há uma particularidade, tá? O juiz só vai analisar essa situação de possível indeferimento quando nós estivermos na audiência de conciliação. Então, a petição inicial ela é impulsionada, vai se marcar a audiência de conciliação, na audiência o juiz que vai resolver quanto a esses dilemas, tá? Por isso que a audiência de conciliação ela tem que ser feita em até 15 dias da distribuição da petição, daí a necessidade de citação e atingir essa sua finalidade para ela acontecer, tá? E isso é feito antes que o juiz examine a petição inicial, tá? Então, independentemente, aqui seguindo o Marcos Vinícius, no juizado, registrado o pedido inicial, independente de distribuição ou de autuação, a secretaria já designa a sessão de conciliação, que deve se realizar no prazo de 15 dias. Isso é feito antes que o juiz examine a petição inicial. Por isso que só na audiência é que ele vai analisar
se está excedendo, se não está excedendo, mas é aí que ele vai indeferir, ó, não segue, mas precisa da audiência, tá? Eu mesmo já tentei, algumas vezes o juiz não cancela a audiência, tá? Precisa inaugurar a audiência, para depois encerrar, tá? Pós-tutela provisória a título de juizado? Via de regra, a gente não deveria falar essa questão de tutela provisória, né? Até porque um dos princípios que a gente se baseia em sede de juizado especial é que há já essa celeridade. Mas, enunciado 26 do Fórum Permanente autoriza a realização autoriza tanto as tutelas acautelatórias quanto antecipatórias, mas não as requeridas em caráter antecedente. Tá? Inclusive, colaborando aqui, enunciado 163 do FONAGE. Então, somente as tutelas de urgência, sejam elas antecipadas, sejam cautelares. Então, aqui eu estou me referindo nas chamadas eu estou me referindo às tutelas de urgência, incidentais, não aquelas de caráter antecedente, que a gente vê lá no 310, né? Que antecedem a petição inicial. Então, somente aqui as de natureza satisfativas ou acautelatórias, mas que são urgentes, incidentais, não antecedentes, tá bom? Regime de custas, a gente já falou, não há custas aqui iniciais, só em fase de recurso. As citações e as intimações, elas se valem nos termos ali do artigo 18, vai-se por mandato, mas pode ocorrer por outras formas, inclusive agora com essa pandemia, eu estou vendo muitas situações, né, inclusive já vi decisão essa semana, né, que o sujeito foi cientificado, intimado por WhatsApp. Deu 2 tiquezinhos no negócio e já considerou que o sujeito tinha sido intimado, tá? Então, cena dos próximos capítulos, como que vai funcionar, tá? E aí, ponto que nos interessa, para a gente já partir para os encerramentos, que eu já falei, né, já estou sem voz aqui. Ninguém falou comigo, eu estou fazendo meu monólogo aqui hoje, tá? Ponto que nos interessa, audiência. Audiência em sede de juizado especial civil, e aqui eu estou me referindo à Lei 9.099 de 95, tá? Ela tem grande destaque em sede de juizado especial civil, porque ela que inaugura propriamente o processo, embora a gente está falando que a petição inicial é o que impulsiona, mas vamos pensar, o ato que realmente vai... então, não para nem para respirar direito, né? Isso que eu estava com máscara até agora há pouco, né? Imagina, eu fiquei com a máscara vedada de poder falar, e agora estou falando de tudo, né? 5.000 palavras por dia, assim, mulher fala quantas palavras por dia? Né? Eu estou falando o dobro agora. Então, a audiência é o ato, vamos dizer assim, eu julgo, né? Eu, Juliano, julgo, um dos mais importantes em sede de juizado especial, porque é nele que a gente resolve tudo. Não, 15 mil é pouco para mim, eu falo mais, apoio mais o dobro, aí, mais quase 30, eu estou falando, né? Quando eu falo em audiência de conciliação, eu falo que ela é a mais especial do juizado, porque ela que praticamente, às vezes, resolve tudo. Foi triangulizada a relação, né? Triangulizou-se a situação, fez a citação, as partes estão cientes, estão reunidas ali, é o momento que o juiz vai analisar se a sua petição tem credibilidade, você não vai indeferir, se você atender os requisitos para poder dar prosseguimento. Olha que importância que tem a audiência de consideração, reúne os atos todos. Tá, professora, a de instrução é mais legal. Tá bom, a de instrução vai fazer as provas e tudo mais, mas perceba que se você conseguir trabalhar bem na audiência de conciliação, você nem precisa da audiência de instrução. Então, olha a força que a gente tem numa audiência de conciliação. Se eu consigo resolver em sede de audiência de conciliação, eu nem mesmo preciso de uma audiência de instrução, tá? Então, daí essa resolução é importante.
Via de regra, a audiência de conciliação, presta atenção na Juju aqui, ó. Até então, antes disso tudo acontecer, na aula que eu dei sobre a audiência de conciliação, já que hoje é revisão, e eu tenho que liberar vocês para atividade, mas eu preciso falar disso, a audiência de conciliação no juizado especial somente acontecia presencialmente. Presencial. Só que agora, em pleno boom da pandemia, e aí bem colocado até no nosso grupo, né, houve um projeto de lei para a possível realização das audiências de conciliação do juizado de forma não presencial, utilizando os outros meios eletrônicos possíveis, tecnológicos. Então, utilizando de rede social, de aplicativos, como esse nós estamos falando aqui hoje, conversando, tá? Então, poder resolver a audiência de onde a pessoa está, da casa dela. E isso a gente não estava nem questionando pandemia, foi antes do Covid. Então, a lei de autoria do Luiz Flávio, o projeto de lei de autoria do Luiz Flávio Gomes, rendeu e foi aprovada. Então, atualmente, desse ano, falei isso semanas atrás, lei 13.994 de 2020, né, agora permite, ponto importante, até atualização de aula, viu, turma? Permite agora que a audiência de conciliação seja realizada de forma não presencial, inclusive aplicando consequências caso o sujeito não compareça em sede de audiência não presencial. Olha que importante. Então, está lá no artigo 22 e artigo 23 da lei, tá? Da lei 13.994, tá? Aqui, na lei do 9.099, estava no antigo artigo 21, tá? Começava ali do artigo 21, falando quanto à audiência de conciliação. Então, houve essa alteração na lei, que agora há a possibilidade da audiência ser realizada de forma não presencial. E, repito, não é por conta da pandemia, não é provisória, isso vai vigorar para sempre. Ad eterno? Não sei, se é nos próximos capítulos, pode ser que mude. Mas como esse avanço tecnológico, por óbvio que as audiências podem acontecer, vai ter maior, LFG, avante, né? Quem conheceu, eu conheci ele presencialmente, eu vi ele presencialmente, conheci, abracei, tirei foto, né? Me recordo, mas isso lá nos meus tempos, né? Ainda de estudante, ainda que, até após faculdade, assisti algumas palestras dele, né? E na época do penal, na época do constitucional, ele foi muito importante, né? E aí, boa pergunta, Sérgio, cabe nos demais juizados? Isso aí eu disse, inclusive, num vídeo que eu disponibilizei lá no meu canal do YouTube, porque o grande dilema, vem um ponto ajudar, vem aspectos positivos aqui na conciliação, mas a pergunta que fica, cabe para os outros juizados? Cabe. Por quê? Porque a Lei 9.099 de 95, ela é regra geral para os outros juizados. Então, aquilo que não está contido lá no juizado federal, aquilo que não está contido lá no juizado da Fazenda Pública, a gente pega subsidiariamente na Lei 9.099 de 95. Então, essa audiência de conciliação não presencial também se aplica para os outros juizados, tá? Também vai valer para o juizado da federal e também vai valer para a Fazenda Pública. Mas aí, vou colocar uma outra pergunta, você que não assistiu o vídeo, que é importante, tá? Se pode na conciliação, pode na instrução? Pessoal, tomem cuidado, tá? A lei fez essa alteração no juizado, mas ela só acontece de forma não presencial ainda, na audiência de conciliação. A audiência de instrução continua pela lei, tá? Lei 13.000, e tanto a lei aqui de 9.000, de forma presencial. A audiência de instrução.
A de conciliação, não. A de conciliação pode ser feita de forma não presencial. É regra não presencial? Também não. É possibilidade, desde que seja possível, tá? Pode acontecer de forma não presencial. É óbvio que, na situação que estamos, de Covid, o ideal é que todo mundo fique em casa, todo mundo se proteja. Há um caráter preventivo da medida. Então, acredito que provavelmente as audiências que irão acontecer vão acontecer por conta dessa modalidade, não presencial. Mas a audiência de instrução não foi o que foi determinado na lei. Não era esse o objetivo inicial do projeto. E vinculava-se só à conciliação. Mas vamos pensar, se dá certo na conciliação, ela vai acabar sendo estendida para a instrução. Então, acho que não vai demorar muito para a gente também aplicar para as audiências de instrução. Até porque, na prática, já aconteceu, tá? Às vezes, a parte contrária tá por videoconferência e a gente conseguir resolver isso, dado os avanços tecnológicos. Então, havendo essa possibilidade, a gente vai conseguir, desde que a gente volta aqui, princípio, informalidade e simplicidade, conseguiu atingir a finalidade do ato, está resolvido, tá? Então, cena dos próximos capítulos. Querem uma crítica aqui à lei? Apesar de todo esse avanço, né? A gente tem que pensar que tem gente que não entende de internet, né? A gente não está apanhando para aprender nessas novas tecnologias. Eu estou apanhando aqui para mexer no aplicativo ainda, no Meet, aqui eu não entendo muito bem ainda não. Estou apanhando, mas estou aprendendo. Então, às vezes, a pessoa não tem internet em casa, né, para poder ter o acesso para audiência, ou, às vezes, a internet da pessoa está ruim naquele dia, ou é idoso e não sabe mexer na tecnologia, não tem quem o faça para ele. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas que não têm esse acesso direto aos meios tecnológicos e não vai conseguir comparecer à audiência. Então, o ideal é que isso seja informado, né? Ou, não sei, será que o fórum vai ter um local para essas pessoas conseguirem, né, se comunicar com a outra parte, pensando assim, por exemplo, que a competência determinou que é em outra cidade. Então, eu não consigo ir até outra cidade. Eles vão realizar a audiência de forma não presencial. Seria viável, né? Eu não preciso me deslocar. Só que, por outro lado, eu não tenho acesso. Então, será que a comarca onde eu resido vai permitir alguma sala de transmissão para eu fazer essa audiência por videoconferência? Então, fica aqui as questões que a gente ainda precisa resolver quanto a esses pontos, tá? E aí, só para a gente finalizar, na audiência de instrução é que são colhidas as provas, pode ser feita pelo juiz leigo ou juiz togado, lembrando que perícia não acontece, tá? Aí inaugura na própria audiência de instrução, tá? A oportunidade de fazer contestação, então, a contestação de forma oral, as alegações finais de forma oral. O ideal é que tudo seja resolvido ali de forma oral, tá? Colhida as provas, a não ser aquelas que são de suma importância, até porque o ato é concentrado, a ideia é resolver ali de forma mais rápida, né? Para a gente resolver em âmbito de juizado, tá? Peço que tomem atenção quanto a esses pontos. A sentença, tá? Quanto à sentença em sede de juizado, a gente precisa de fundamentação, mas pode ser dispensado o relatório, tá? E, para fins de recursos, e lembro que a gente estava questionando, o que cabe em sede de juizado, tá? Não cabe apelação, a gente não fala em apelação, mas a gente fala em recurso inominado, que faz, às vezes, do recurso de apelação, não é? E aí, pode agravo de instrumento? Tá? Então, agravo de instrumento, o ideal é que não aconteça, tá? Não há previsão legal de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias dos juizados, tá? Porque são decisões proferidas em curso de processos irrecorríveis. Então, o juizado tem a modalidade de celeridade, tem a ideia de economia e concentração dos atos. Se eu for esperar a resolução do agravo de instrumento, ó, a demora que isso vai acontecer, não é? Então,
mas a gente tem admitido, exceção à regra, presta atenção. A possibilidade de agravo de instrumento no juizado, se eu estiver falando de tutela provisória. Tutela provisória está lá no 1015? Tá. Mas é juizado, mesmo assim, pode? Pode, tá? Então, registra aí. Nesse caso, é possível. Exceção à regra, tá? Pode embargo de declaração, pode recurso extraordinário, mas não pode recurso especial. Por quê? Porque no juizado especial civil, a gente fala de colégio recursal, a gente não fala de tribunais propriamente. E aí a gente tem essas peculiaridades que estão contidas lá no artigo, quando a gente fala de recurso especial, recurso extraordinário, artigo 102 e artigo 105 da Constituição Federal, inciso 3, os dois, tá? Tanto um quanto os outros. Pode execução, pode cumprimento de sentença em sede de juizado também, uma vez que há o trânsito em julgado dessas decisões. Turminha, assim encerro as minhas diversas 1001 palavras, tá? O vídeo vai ficar salvo para vocês, é claro que, assim, acho que ele demora uns 15 minutos aqui até mais para processar o tempo da gravação, mas assim que eu conseguir liberar o vídeo salvo, eu já disponibilizo o link para vocês. Tem atividade hoje? Tem atividade hoje. Eu deixei no plano de aula, mas eu vou falar ela aqui para vocês ao vivo, tá? Eu pedi para vocês fazerem o seguinte, me explique sobre a possibilidade de realização de audiência não presencial nos juizados especiais cíveis, bem como me explique se é possível a sua aplicação nos demais juizados especiais. Eu acho que eu falei essa resposta agora há pouco, não foi? Então, gabarito já está aqui no vídeo salvo, tá bom? Se você anotou, eu acho que compartilharam um link aí de um vídeo meu também que fala na resposta, né? Responda rapidinho, pode ser no corpo no corpo do e-mail, pode ser por foto, pode ser por vídeo. A resposta daí, ó, umas 4 linhas, bem rapidinho, tá? Vocês já suprem, já conseguem resolver quanto a essa resposta, tá? Fico ainda disponível para vocês quanto às outras possíveis dúvidas que tiverem quanto ao conteúdo. Se precisarem de mais material, disponibilizo para vocês. Detalhe, não sei se eu falei para vocês, mas dado o aumento da demanda, porque agora a gente resolve tudo virtualmente, se eu não conseguir responder a mensagem que você me mandou via WhatsApp, por exemplo, está demorando para me responder, Juliana não me responde. Manda mensagem no portal do aluno, por favor, tá? Não é nada pessoal, não esqueci de você, porque às vezes a demanda está grande para a Juju responder, e aí eu não consigo te responder naquele momento, tá? Então, a Juju não responde instantaneamente, às vezes eu demoro um pouquinho. Procuro responder todo mundo, mas se eu não conseguir te responder no WhatsApp ou na rede social, me manda mensagem no portal do aluno, que lá eu realmente vou te responder, tá? Consequentemente, vou te responder. Então, por favor, peço esse combinado, tá? Se eu não conseguir te responder no tempo necessário, tá? E lembrando que no dia da prova, eu não vou tirar dúvida de ninguém, porque me dá amnésia. Esse foi o nosso combinado lá no nosso começo de estudo. Então, já tem todo esse material, peço que vocês estudem, peço que me mandem as dúvidas. Ó, nossa prova, né, teve atualização do calendário de prova, nossa prova mudou? Acho que nossa prova não mudou, né? Nossa prova mantém aqui no mesmo dia, tá? Minha prova de ECA dia 11, não. E, só abrir aqui, de processo civil ficou dia 14, né? No nosso horário de aula, que é uma semana que vem, praticamente. Então, a gente tem ali, né, dia 15 de maio, vai ser na sexta-feira. Então, a gente já tem até mais tempo ainda para a gente poder estudar, tá? Então, estudem e mandem as dúvidas, fico aqui disponível para vocês, tá? Se cuidem, tá? Saudade de vocês. Até o nosso próximo encontro, turma.